Eterno Pai, muito obrigado por esta manhã. Te agradecemos porque podemos estar mais uma vez estudando a Tua Palavra juntos. Te peço pelos irmãos que já estão aqui, que possam fazer com afinco, com dedicação. Bom, obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome por tudo isso, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, tá. Bom dia a todos. Vamos continuar, essa é a terceira parte do estudo de como estudar a Bíblia. A ideia desse estudo surgiu já há muitos anos atrás, quando eu estava dando cursos na Bolívia, e ele tem o objetivo de facilitar para que os crentes consigam, sem depender de pastores, de líderes, consigam fazer os seus estudos bíblicos devocionais, tá bom? Então, bom dia, Rose, tudo bem? Acordou agora já, né? Então, a nossa ideia é que você tenha noções básicas. Claro, isso aqui não é um curso de hermenêutica, de exegese, nada disso. É, na verdade, só um pastor ensinando para os irmãos como eles podem estudar a Bíblia. Então nós vimos na primeira aula as ferramentas que nós temos, tanto as materiais quanto as espirituais, ou chamamos intelectuais. Nós vimos depois algumas questões das perguntas a serem feitas na segunda aula, sobre como conversar com o texto, certo? Espero que vocês tenham. Alguns de vocês me mandaram algumas perguntinhas aí, sobre isso, sobre aquilo. Tá? Deixa eu pegar aqui minhas anotações aqui. Esqueci minhas anotações. Eu não sabia onde tinha colocado. Muito bem. Tá ok. Muito bem. Pessoal, deixa eu colocar uma coisa. Você pode mandar para mim suas perguntas durante a semana, tá, sobre esse assunto, tá? Não tem problema nenhum. Manda suas questões, manda em áudio, manda em foto. Pastor, fiz esse comentário, manda uma foto para poder observar, discutir com vocês. Manda texto, tá? Meu WhatsApp eu vou colocar de novo. Eu sempre tenho colocado o meu WhatsApp para quem quiser conversar comigo nas aulas aqui. Então deixa eu colocar de novo, tá? Ele vai como internacional, tá? Mas no caso aqui, para nós é só a partir do 11, tá? Aqui no Brasil é só a partir do 11. O mais 55 é para quem for tentar falar comigo de fora do país. 5, 61, 61, 64. Oi, Luciana. O Pablo também já entrou. O Pablo já entra convidando meio mundo, né? O Pablo é aquele bem ativo, tá? Aí tá já o meu WhatsApp. Se você precisar conversar comigo depois, fica à vontade. Muito bem. Eu espero que vocês tenham pego as informações que a gente passou nas últimas aulas e tenham colocado em prática nos seus estudos pessoais. E hoje eu quero falar com vocês sobre um pouquinho mais sobre a questão de contexto. Um dos grandes problemas do estudo bíblico é a incapacidade ou a preguiça, muitas vezes, de tentar entender o contexto do texto. O que é o contexto do texto? Não é só a questão do quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, não é só isso. Também é em que texto esse pequeno texto que você está analisando está inserido. É claro que isso vai depender muito do que você está avaliando. Se você está avaliando um salmo inteiro, esse já é o contexto dele, não tem muito mais que além disso. Tá? Porque os salmos são pequenas poesias que foram compiladas e colocadas como o livro de salmos. Então aí morreu. Mas nos demais livros você normalmente vai ter que entender o que foi falado acima e o que foi falado abaixo. Tá bom? E eu quero pegar com vocês um texto, eu vou ler para vocês, não vou dizer qualquer referência, eu só vou ler o texto, tá? E eu queria que vocês fizessem rapidinho, né? Quem for mais corajoso aí, escrevesse aqui ou pro WhatsApp ou aqui no bate-papo do Facebook, tá? A sua opinião. O texto eu vou ler para vocês bem devagar, para que vocês avaliem. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Eu vou repetir. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Ok, pessoal. Para um pouquinho, tá? Começa a analisar esse texto, começa a reflexionar sobre esse texto, reflexionar em espanhol, né? Analisar esse texto. E quem tiver um pouquinho mais de coragem, manda para mim um comentário. Vamos lá, o que você acha desse texto? Enquanto você vai, tá? Não é Coca-Cola, tá? É um chazinho, tá? Que eu tomo, tá? Porque a garganta não tá muito boa, tá meio machucadinha, então eu tô tomando um chá quente, tá bom? Aliás, bem quente. Muito bem. Alguns de vocês já devem ter pensado no texto, avaliaram. E está na Bíblia, é fato, está na Bíblia. Eu não inventei uma frase. Eu acabei de ler aqui, né? No meu computador aqui. Tá. Que texto que é esse que eu li? Jó,
capítulo 2, versículo 4. Então eu vou pedir que você vá até Jó, capítulo 2, versículo 4, e leia para você mesmo por um tempo, alguns instantes, leia. E você vai perceber algumas coisas interessantes. Sim, está na palavra de Deus, portanto é palavra de Deus, mas no sentido de ser a palavra de Deus. Mas será que é Deus falando? Quem é que está falando esse texto aqui? Vamos pensar? Mais um chazinho? Hola Enrique, ¿cómo estás? Bien, saludos a la comunidad hispana en São Paulo. Vamos ler aqui o texto todos juntos? Vocês acompanham daí, eu leio daqui. Se você também quiser ler em voz alta, pode ler, não tem problema nenhum. 1, 2, 3. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Então, sim, está na Bíblia, sim, é a palavra de Deus, mas opa! Quem falou não foi Deus, quem falou não foi Jó. Quem falou? Satanás. Então é importante você entender o contexto. Isso aqui é bem imediato, tá? Isso é até fácil de fazer, tá? A gente sempre usa como exemplo nas aulas sobre compreensão textual, mas há contextos mais complicados, há contextos que exigem mais reflexão. Então, quando a gente fala sobre ler o texto no seu contexto, é você ler o texto acima, ou seja, o texto que vem antes, e o texto que vem depois, para tentar entender melhor do que está sendo falado. Porque às vezes você pegar um versículo, arrancar do contexto, muitas vezes vai gerar uma confusão na tua cabeça ou na cabeça de quem está te ouvindo. Então você precisa entender, analisar, é isto. Ele está falando disso antes, ele falou disso depois, então isto tem esse sentido. É importante essa contextualização do que você está estudando para que você saiba o que você vai estar estudando e para que você saiba o que você vai ensinar. Como assim ensinar, pastor? Ensinar faz parte de estudar a Bíblia. A gente vai tratar daqui a pouco disso, mas por enquanto é importante que você comece a colocar na tua cabecinha que sempre que você for ler um texto bíblico, excetuando, claro, se você ler um salmo inteiro, mas fora isso, você vai ter que parar e tentar entender o contexto disso. Mas é complicado. Não, não é complicado. Eu diria assim, não é uma coisa facilíssima, mas é algo que tem que ser feito. Se você não fizer isso, as chances de você entender errado e, portanto, passar uma informação errada são enormes. Na verdade, essa falha contextual é a mais comum no meio herético das seitas. Quando eu falo seitas, não estou falando só de TJ, Adventista, Mormon, não. Estou falando também daquele grupo que está no meio evangélico e começa a pegar versículos soltos e começa a querer montar uma teologia maluca, que a gente chama aqui entre os teólogos, teologia Frankenstein, que é montada com pedaços distintos. E você vai ter gente aí falando um monte de besteira, esses que, graças a Deus, sumiram da internet, né? Os quotes, os pop stories, né? Eles são famosos em pegarem textos e distorcerem e fazerem maluquice. Eu vi outro dia alguns comentários desses, um vídeo de um deles ser entrevistado, dava pena do rapaz, da quantidade de tolices que ele falava. Muito bem. É importante que você converse com o texto. Converse longamente com o texto. Não tenha problema de sentar e ficar dias com um único versículo. Não há nenhum problema nisso. Isso não mostra que você, não sei fazer. Não, não, não. Na verdade, é ótimo. Passar um longo tempo analisando um texto mostra dedicação e esforço. E vai te fazer entender. Por quê? Quais são os erros mais comuns? Eu quero tratar muito disso hoje. Quais são os erros mais comuns quando você está fazendo o estudo bíblico? Além de você não estar com as ferramentas que foram preparadas, além de você não orar, não se preparar nesse sentido, tem também uma coisa que é ler uma vez e já querer entender. Muitos estudantes da Bíblia têm esse péssimo costume. Eles começam, leem uma vez o texto e já saem. Na medida que vão lendo, já vão querendo fazer a compreensão do texto, exegese, hermenêutica. Para. Ninguém, entre nós meros e réis mortais, temos condições disso. É muita pretensão. É muita pretensão. Eu recomendo sempre que pelo menos, assim, no mínimo, você leia umas 3 a 5 vezes o texto. Mas se for o Salmo 119, tá.
Primeiro, o Salmo 119 é dividido em pedaços, então você pode fazer leitura por pedaços. E eu não recomendo que você queira fazer a compreensão do texto muito grande de uma vez só. Isaías, oi, houve uma pequena desconexão, já voltamos aqui, tá? Voltou a conectar, não sei o que está acontecendo, está havendo uma flutuação de sinal aqui na região. Tá, mas estamos de novo aqui, ok? Não se preocupa não, tá? Tá aqui, ó, ups, tá tudo bem, tá? O que acontece? Quando você quer ler um livro grande, para fazer uma... Você tem, vamos supor, o desejo, o anseio, né? De fazer um comentário sobre o livro X, você vai ter que ler o livro muitas e muitas vezes antes de começar a esboçar ideias sobre o texto. Mas eu creio que da imensa maioria dos que estão acompanhando o vídeo, tá? Todos querem, na verdade, fazer o estudo bíblico devocional em casa, o seu estudo pessoal, pegar um texto só, não escrever um novo comentário sobre Isaías, um novo comentário sobre Romanos. Não, é só entender o texto. Então, para entender o texto, você vai pegar aquele 2, 3, 4, 5 versículos, sei lá, pequenos versículos, e você vai ler com calma. Ler devagar. Ler sem correr. Não é uma corrida. Você não vai ser premiado por ler mais depressa ou não. Daqui a pouco vocês vão ouvir um som aqui no fundo, vai ser na verdade o rapaz que vende frutas. Então, eu esqueci de novo de fechar a janela. Então vai entrar um som estranho, não se espantem. Ao vivo feito por pastor em casa, sempre tem esses empecilhos, tá bom? Presta atenção mais na minha voz do que... Até quem é da igreja, da nossa igreja, vai lembrar das nossas EBDs que sempre passava o rapaz dos ovos quando eu estava no meio da aula. Então, tá quase que igual o que a gente fazia, tá bom? Você vai ter que aprender a ler devagar. Uma das formas de você parar, pensar. Por isso que eu falo assim, não faz a coisa correndo, não vai fazer o estudo bíblico sentado no ônibus ou no metrô, com a Bíblia numa perna e o caderno na outra. Não. Pega em casa. Ah, pastor, quando eu não tenho tempo. Agora você tem muito tempo, tá? Muito tempo. Tá? Mas mesmo nos dias normais, fora da quarentena, você para um tempinho, vai lá, faz, lê um pouquinho. Você pode até ler no metrô ou no ônibus, tá? Mas o estudo você vai fazer em casa. Lê com calma, lê devagar. Não leia apressado. Ler errado é ler apressado. Muitos leem de maneira apressada. Outros leem de maneira desleixada. O que é de maneira desleixada? Ele está lendo, mas está vendo o Facebook, está vendo o WhatsApp, está vendo o Netflix, está conversando com a esposa, está conversando, dando bronca no filho. É claro que a tua mente não consegue captar o texto fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Ah, pastor, quando eu estiver dirigindo eu vou colocar no audiobook. Eu acho legal você colocar para você ouvir a Bíblia quando está dirigindo. Beleza, eu não sou contra isso. Acho que é uma ferramenta tecnológica legal. Só que não serve para estudo bíblico. Porque se você está dirigindo, você está atento. As pessoas estão passando, aos carros, aos sinais, à direção do carro. Então também não. Isso é ler desleixadamente. Se você quer ler para estudar a Bíblia, separa aquele tempo para isso. Eu vou ler agora a Bíblia. Ah, filho, mamãe, papai, vai ficar 10 minutos aqui lendo o texto bíblico. Por favor, filho, se comporta. Ah, pastor, você não conhece meu filho, ele é terrível. Tente convencê-lo, ganhá-lo para ler com você, então. Vamos ler a Bíblia juntos? Ah, não dá, é muito pequenininho. 1 hora ele dorme, não dorme? Nessa hora, você para 10 minutos e faz sua leitura. Com atenção, devagar, como a gente fala assim, sorvendo, bebendo o texto. Não somente... Tá. Eu não sou contra, deixe bem claro, aqueles programas, ou cursos, ou campeonatos de ler a Bíblia em 1 ano. Eu acho legal, é positivo por muitas coisas. Mas essa leitura da Bíblia em 1 ano, raramente, nunca vi ninguém usá-la para poder preparar o estudo bíblico. Ela serve para você ler, para você se familiarizar com o texto, para você conhecer, ter uma noção geral, para você, quando alguém falar, você, eu já li esse texto. Mas não é a leitura que se quer, porque ela não é focada em estudar, ela é focada em cumprir uma tabela, tá? E você não está cumprindo uma tabela. Outra coisa, eu volto a falar, tá? Também tem a ver com desleixado, é a questão da leitura desatenta. A gente já falou disso? Falou, mas às vezes, não, pastor, eu não estou com o celular, eu desliguei a televisão, eu sentei aqui no banheiro, me tranquei e estou lendo aqui. Perfeito, tá, ok, você se isolou. Mas a tua cabeça está aonde? Em cima do pescoço, tá.
Ótimo, que bom. Então você não foi decapitado. Mas a questão não é essa. A tua mente, você está pensando no texto? Vocês terem uma ideia, mesmo um pregador experiente, um professor experiente, se ele por um momento da aula, ele deixar a cabeça viajar um pouquinho, ele perde o fio da meada e se enrola todo na aula. Agora imagina você que está aprendendo agora. Por exemplo, tá, nós começamos a fazer alguns vídeos, né, aí, com celular, tudo mais, né, que é o que nós temos em mãos, né, e eu percebi que quando filmava, fazia a filmagem, eu só olhando para a lentezinha, aquela lentezinha pequenininha, que é a melhor, melhor imagem, eu me perdia muito, porque eu não tinha um foco para onde olhar. Então a gente optou por não ter uma imagem tão boa, mas eu poder ver. Eu estou me vendo aqui enquanto estou falando com vocês, mas assim eu tenho um foco. Eu consigo olhar para um lugar, eu vejo alguém. Tá? É a minha característica, eu não sei ensinar sem olhar alguém. Então eu estou olhando para mim mesmo, tá? É estranho, mas cada um tem a sua deficiência, e essa é uma das minhas muitas deficiências. Eu preciso estar olhando olho no olho para poder conseguir manter um fluxo de ensino, senão eu fico perdidão. Tá bom? Muito bem, então não fique desatento, não seja desleixado, não leia de modo apressado, tá bom? Você tendo essa disciplina, tá? A gente realmente falou um pouco de disciplina na primeira aula, essa disciplina da forma de leitura, você tem que passar o seguinte, você não pode supor que a tua compreensão é a compreensão. Como assim, pastor? Não entendi. Muitas pessoas começam a ler, aí entendem alguma coisa. Ah, é isso o texto. Ah, pronto, resolvido, entendi. Acabou. Não. Não é assim. Você entendeu. Entendeu alguma coisa. Legal. Que ótimo. Fantástico. Muito bom. Estamos felizes que você tenha entendido. Só que o que você tem que fazer na hora que você entendeu? Eu sou bem claro. Vá e converse com outras pessoas sobre aquilo que você entendeu. Compartilhe as suas conclusões com teu cônjuge, teus filhos, um irmão da igreja. Vai lá, conversa. Olha, eu li tal texto e eu entendi isso. O que você acha? Sujeite a tua forma de entender a outras pessoas que também estejam buscando entender. Não vai sentar e vou chegar pro moço da padaria, que nem crente é, nunca leu a Bíblia. Olha, eu li a Bíblia e entendi isso. O que você entendeu? Ele vai olhar para tua cara, o que você está falando? Não, procura pessoas dentro do mesmo segmento, tá? De preferência da igreja local, para você trocar essa ideia. Olha, eu li. E esteja pronto para ouvir, ó. Não concordo. Eu acho que está errado. Não é bem por aí, não. Não que a outra pessoa esteja certa em dizer que você está errado. Não. Pode ser que ela também esteja errada. E você certo. Pode ser que vocês dois estejam errados. O importante é você estar disposto a fazer o quê? Eu vou ouvir o que o outro tem a me dizer. E vou pegar esta análise do outro, vou analisá-la e vou colocar a minha análise diante dela. Vou colocar assim, uma do lado da outra. E vou dizer, ah, essa tem... Ah, tá. Não concordo com ele, eu estou certo. Ou então, não, puxa vida, ele me fez ver coisas que eu não tinha visto. E isso é um ponto importante. Além de conversar com outras pessoas, eu sugiro que você procure livros. Ou textos na internet, coisas do gênero. Mas aí vem uma ressalva muito importante que eu quero que você fique bem claro para você, perdão. Cuidado com os livros, cuidado com os textos de internet, em especial cuidado com os youtubers. Por quê? Hoje em dia, com a popularização de celulares, smartphone, da internet, Facebook, redes sociais, assim como eu, milhões de pessoas sobem informações na internet diariamente. Milhões de pessoas fazem isso. Algumas muito boas. Outras interessantes. E outras totalmente sem noção. Se você não conhece o autor do livro, se você não conhece o autor do texto, se você não conhece o youtuber, busque informações. Vai atrás, tenta saber quem é, como é, o que ele pensa, o que ele crê, se é que ele crê assim. Às vezes eu vejo, em especial, alguns irmãos mais sem acesso a tanta bibliografia, trazerem para mim informações. Ah, sei o que, tal autor diz isso. Mas esse autor é um herege, ele ensina isso, isso, isso. Eu já vi várias vezes irmãos compartilhando frases de líderes mormons, líderes adventistas, pensadores espíritas. E não são frases genéricas. Tem frases que esses caras podem dizer que são adventistas, mas são frases sobre a fé cristã. Então eles não podem, não têm o que opinar sobre a fé cristã, porque eles não são cristãos.
Além disso, de repente, vamos supor que você seja calvinista. Não é o meu caso, mas eu também não sou arminiano nem calvinista. Mas você é calvinista. E você vai se basear numa análise não calvinista sobre uma questão da salvação. Vai dar uma confusão na tua cabeça. Então, pelo menos tenha ciência. Ah, esse cara ele crê dessa maneira. Esta maneira se encaixa aqui como? De repente você pode até mudar de opinião. É direito seu. Mas saiba qual é a fonte que você está bebendo. Ah, pastor, eu não sei como fazer isso, eu não sei como... Bom, conversa com o teu pastor. Ah, pastor, o meu pastor não conhece, eu estou sem pastor, a igreja está sem pastor. Então procure um pastor de sua confiança que possa te ensinar alguma coisa. Mas não tente absorver tudo de todos, porque acaba sendo uma confusão tremenda. Vocês querem um exemplo? Tem alimentos que são bons e até agradáveis. Mas se você misturá-los sem critério algum, a chance de você conseguir uma dor de barriga se comer o resultado final é enorme. Então avalie com calma. Esse material, ele é de onde? Ah, ele é de um cara que é confiável. Beleza, vai me acrescentar. Não concordo com ele, mas vai ajudar a fazer um contraponto. Mas saiba o que está bebendo, tá bom? Um outro ponto importante que eu quero ressaltar também esta manhã é aquele famoso, bom, eu já estudei, segui todas as orientações, tá? Cheguei a uma conclusão, perfeito, texto resolvido. Marca, faz um xizinho na frente do versículo, seguinte, e nunca mais volta para aquele texto para estudar de novo. Não, isso é burrice. Vamos ser bem claros, bem abrangentes, bem taxativos. Isso é burrice. Por que burrice, pastor? Porque se você está amadurecendo na fé, é inegável que você vai ter uma compreensão diferenciada do texto daqui a uns anos. Alguns textos, quando eu li quando era mais jovem, tiveram um impacto. Hoje, que já sou velho, você fala, puxa, ele é muito mais profundo do que eu pensava, tem muito mais complicações, tem muito mais derivações. Por quê? Porque eu vivi mais tempo, a vivência humana gera um certo conhecimento positivo e negativo. Eu tenho, entre as minhas falhas e limitações, buscado servir ao Senhor. Isso me leva a ter uma comunhão diferenciada com o Senhor do que eu tinha quando eu era recém-convertido. Eu li muita coisa. Eu errei muitas vezes. E tudo isso somado, quando eu vou rever o texto, eu falo, ah, tá, agora sim. Mas eu tenho certeza que mesmo que eu fale agora sim, com 53 anos de idade, se Deus permitir eu tiver com 93, eu vou pegar meu texto e falar, ah, agora sim. Por quê? O crescimento da compreensão da palavra de Deus é proporcional ao meu crescimento. Isso nos faz lembrar de uma cena de um dos filmes das Crônicas de Aslan, de C.S. Lewis, quando a pequena Lúcia se encontra com Aslan, o grande leão, e ela fala, Aslan, você cresceu. Ele fala, não. Na medida que você cresce, eu pareço maior. E essa é uma verdade na relação com Deus. Na medida que nos aproximamos de Deus e crescemos em maturidade espiritual, Ele vai ser maior para nós também. E a sua palavra também vai ser mais profunda, mais clara. Esta situação, esta realidade, é presente naquele que está buscando estudar a Bíblia. Aquele que está buscando estudar a Bíblia, ele vai entender isso e vai buscar isso. Tá bom? Muito bem. Fizemos toda a parte teórica. Só tomar mais um golinho de chá, por favor. Muito bem. Vamos então, em cima disso, voltar ao nosso Salmo 23, que nós estamos estudando, certo? Nós vimos a autoria, nós vimos o contexto, tá? Muito bem, vamos lá, Salmo 23. Salmos 23, cadê? Não, passei. Ok. A primeira parte do Salmo, ou seja, o seu primeiro versículo, ele é claro em fazer duas declarações.
Primeiro, sobre a autoridade do Senhor sobre ele. Ele é o meu pastor. É aquele que exerce e cuidado sobre mim. A segunda afirmação também é taxativa. Nada me faltará. E aqui, às vezes, surge uma má compreensão. Este nada me faltará não é nada que eu quiser me faltará. Entendam que ela está ligada à primeira frase. O Senhor é o meu pastor. Por isso, não está escrito, mas a gente entende. Por isso, nada me faltará. O que significa isso? Que aquilo que for de fato necessário para mim, e que o pastor entender que eu devo ter, eu terei. Não está dizendo que as minhas vontades, os meus dengos, os meus mimos, as minhas esquisitices serão atendidas. Significa que, dentro daquilo que o Senhor entender que é necessário que eu tenha, disso nada me faltará. Não é uma declaração de vitória, de triunfo, de eu vou, porque eu sou do Senhor e nada, eu vou ter tudo. Não. Significa uma declaração de obediência e submissão. E aceitar que tudo aquilo que Ele der será suficiente. Muito bem. Só eu estou falando agora, até agora, ninguém falou nada, está todo mundo quietinho, tá? Estou até achando estranho, porque vocês estão muito caladinhos, só deram bom dias, eu também dou bom dias para vocês. Tá, até aqui curtindo os bom dias de vocês. Mas eu quero ver alguma pergunta. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser aqui pelo bate-papo. Tá? Você que fez um estudo ali de semana, tem alguma pergunta para fazer? Vamos lá, pessoal, vamos nos manifestar, vamos acordar aí. E aí? Cadê as suas perguntas? Cadê as suas colocações? Enquanto a cachorrada late aqui fora, fazendo uma barulheira tremenda. Tá? Vamos lá. Ninguém se manifesta, nem por WhatsApp, nem por... Oi, Patrícia. Bom dia. Temos aqui uma gringa. Tá? A Patrícia é uma antiga, modo de dizer, tá? Com todo respeito, tá, Patrícia? Mas uma irmã e amiga na nossa juventude lá no Ferreira. Hoje ela mora nos Estados Unidos, por isso eu chamo ela de gringa. Tá bom, pessoal, e aí? Cadê as perguntas? Tô vendo nada, não chegou nada pra mim ainda. Muito bem. Nancy colocou aqui. É confiar na sua providência? Sim, exatamente isso. É confiar na sua providência. O que é providência? Que Ele vai providenciar. Não que eu vou demandar, requerer ou exigir. O primeiro versículo é uma clara confissão de submissão e de adequação à vontade do meu Senhor. Portanto, é confiar, sim, na sua providência. Mais perguntas, fora a intervenção da minha cachorrinha lá fora que está nervosa com alguma coisa? Vamos lá. Ainda estamos muito quietinhos. Pessoal, fiz a live com os bolivianos sobre um tema um pouco espinhoso e foi quase 1h30 falando com a moçada lá da Bolívia. Tá aí, brasileiros, vamos lá. Ainda não pegou no tranco? Senão eu vou passar para o segundo versículo. Ok, parece que ou entenderam tudo ou estão ainda dormindo. Tá? Não sei bem qual que é a verdade aqui. Espero que não estejam dormindo, tá bom? Ok. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Do que ele está falando aqui? Daquilo que ele falou um pouquinho antes. Nada me falta. Ele zela por mim, ele cuida de mim. Eu não vou entrar em detalhes sobre o texto, eu quero que você depois pesquise por que ele usa o guia-me mansamente a águas tranquilas, tá? Mas mostra que eu estou com a cachorra bem atacada hoje. Tá? Ele mostra de maneira bem clara que eu preciso entender que Deus cuida de mim da maneira que Ele sabe que eu preciso. Vem outra pergunta da Nancy de novo. A Nancy é a mais
participativa. A Patrícia falou, cheguei agora, de paraquedas, estou perdida. Patrícia, depois eu te mando os links da aula 1 e da aula 2 para você poder depois pegar com calma também. Mas acompanha agora, tá? Acompanha, assiste agora, depois você pega o link da aula 1 e da aula 2. Tá? A Nancy coloca, e sobre reclamar promessas. Hoje é muito comum, já não de agora, eu lembro quando eu ainda era bem jovem, já via essa teologia da prosperidade ou da confissão positiva, onde as pessoas ficavam falando sobre, eu preciso reclamar a promessa de Deus. Tá? Se eu precisasse reclamar a promessa de Deus, significaria que Deus esqueceu, que Deus se perdeu. Deus deixou anotar em algum lugar e perdeu o papel. Quem popularizou muito essa ideia de um Deus estoquista foi um coreano que hoje, inclusive, acho que se envolveu com problemas, se me falha a memória, com problemas financeiros na igreja dele, o Paul Yong-Soo, que depois passou a ser chamado David Yong-Soo. Tá? O Paul Yong-Soo, no seu livro Quarta Dimensão, eu acho que eu tenho, inclusive, aqui o alcance da minha mão. Deixa eu achar aqui. Aqui. Esse livrinho aqui, tá? Tá vendo isso aqui? A Quarta Dimensão, do Paul Yong-Soo. Tá. Nesse livrinho aqui, que ficou famoso, vendeu milhões aqui no Brasil, né? E esta versão que eu comprei, na época que eu estava pesquisando sobre seitas, isso aqui é de que ano? Deixa eu ver que ano que ele é. Calma. Ele é de 87, tá? Na capa dele fala que em 87 tinha 160 mil exemplares vendidos. Isso no Brasil. Tá? Ele foi muito famoso, ele fez muito dinheiro com isso. Ele apresenta uma ideia de um Deus que vive em dependência do homem. O homem tem que definir para ele o que quer dele, porque ele não sabe. Ele chega a falar isso textualmente, nas suas experiências com Deus, como ele coloca. Então, isto é o que falou a Nancy, reclamar promessas. Não, você não tem que reclamar promessas. Você tem que confiar que Deus vai dar o que é necessário. Então eu não posso orar? Você pode orar, você pode até pedir alguma coisa. Mas o que você deveria pedir na sua oração, eu vou tratar um outro dia desse assunto talvez, tá? É sabedoria para viver a vontade de Deus. Tá bom? Versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelos verdes da justiça por amor do seu nome. O que refrigera minha alma? É exatamente isso. Às vezes já sentiu-se exausto, emocionalmente cansado, esgotado até espiritualmente? Sim. Nossa bateria, como de um celular, ela vai descarregando. E o que descarrega elas são, desde pecados meus pecados, minha falta de comunhão com Deus, até ações ao meu redor. Eu preciso da comunhão com o Senhor para que possa me recarregar. Tá bom? Ok. Eu não vou explicar o resto do texto. Não. Não. Vocês têm aí 3 versículos para vocês explicarem para mim durante a semana. Então você tem aí o meu Facebook, tem o Facebook da igreja, alguns já tem meu WhatsApp. Precisar, pede para mim, vai bate-papo, eu vou mandar. Eu quero receber os posicionamentos de vocês. Tá? E eu prometo, quando for tratar na quarta aula, eu não vou dizer de quem é o que, tá? Não vou falar, a Nancy falou isso, a Patrícia falou aquilo, o Damian falou isso. Não, eu vou assim, chegou para mim uma questão assim, isso, tá certo, errado, acertou aqui, errou aqui. Para que vocês possam estar aprendendo a organizar as ideias de vocês, a expressar as ideias de vocês e aprendendo a ouvir as correções para melhorar as ideias de vocês, tá bom? Então, lembrando que a aula de hoje ficou centrada mais na questão de eu estou entendendo, eu estou sabendo ler, eu estou buscando entender, executar. Houve uma desconexão, voltou de novo, não sei o que está acontecendo hoje, está complicado aqui, já é a terceira vez da desconexão. O que eu quero é que você faça o seguinte, durante a semana, vai lá e estuda. Pastor, me indica algum livro, algum texto. No momento, acho que não é necessário, além dos que você já tem, que é a sua Bíblia e o seu dicionário português. Mas se você tiver qualquer dúvida maior, me procura. Tá? Me procura, tá? Eu vou tentar ajudar a resolver, tá bom? Por hoje é só. Já são 10h47, tá?
Eu vou fazer o que tem que fazer todo o fim de vídeo, pessoal, curte o vídeo, compartilha o vídeo. Quando estiver lá no YouTube, vai lá também, dá um joinha, aperta o sininho, tá? Já estamos com alguns inscritos, já quase 50 inscritos, precisamos chegar a 100 pelo menos para poder trocar aquele bando de letrinha maluca que o YouTube coloca para colocar Igreja Batista Missão Vida. Tá? Então, ajuda a gente, tá bom? E na medida que houver maiores curtidas e inscritos no canal, mais pessoas vão poder ver, eventualmente, essas opções de vídeo nas suas listas que aparecem lá. Então, pessoal, vamos estar fazendo. E se você conhece algum outro pastor, outro professor, outro irmão que está dando um bom ensinamento, compartilha com a gente para a gente poder também ajudar e apoiar, tá bom? Divulgar, é importante que haja uma divulgação de todos os homens e mulheres de Deus que estão ensinando corretamente a Bíblia esses dias, para que todos possam ter alimento. Ontem eu não mandei os devocionais, porque eu estava com manutenção no celular, eu também não estava muito bem, mas já amanhã tem devocional, terça tem devocional, quarta tem o estudo bíblico na quarta-feira, mais lá pro fim do dia, quinta-feira eu estudo em espanhol, tá? Sexta tem devocional, sábado tem devocional e domingo a gente vai continuar estudando, tá bom? Hoje à noite, às 18 horas, temos o estudo bíblico dominical. Não faltem, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.